Olá, hoje a gente está aqui com uma pessoa super, super especial, inclusive é o professor da pós da Natasha, que aqui faz o podcast com a gente, né, do Prontas para o Jogo. Gente, hoje a gente tem esse convidado, que é o Rodrigo Amorim, que é professor em cursos de atualização e MBA em gestão da comunicação em mídias sociais e mestre em comunicação também. Mas ele não gosta muito, sabe? Que chama de mestre, então a gente vai chamar de professor mesmo, ok? E especialista em branding. Mas hoje, o tema de hoje é fake news e suas consequências. Por quê? A gente está vendo aí tantas mensagens e tantas informações sobre fake news, não é mesmo? Eu não vou falar da política aqui, porque eu acho que gera um pouco de confusão, né? Tudo isso. Mas como chama, um episódio lá na Netflix esses dias, que era sobre Seriado. um seriado, isso mesmo, um seriado na Netflix que falava sobre a questão das fake news do Trump, das eleições do Trump e também do Brexit. E isso gerou um pouco de curiosidade. Então, conversando com a Bia e com a Ana, a gente falou, e aí se a gente fizer um podcast sobre fake news e as consequências dessa fake news? Então, a Ana falou, eu tenho esse professor, o Rodrigo Amorim, que ele fala bastante disso, então vamos convidar ele para o nosso podcast. E hoje a gente está aqui com o Rodrigo Amorim. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite, obrigado por fazer parte disso, do movimento que eu acho muito bacana de vocês. E estou pronto para o jogo, estou pronto aqui para falar com vocês sobre esses temas, sobre o fake news e suas consequências. Obrigada a você, seja muito bem-vindo nesse podcast e que a gente possa se encontrar mais vezes em vários canais por aí para falar de várias coisas, porque me interessa muito esse tema de branding e tudo mais. Vamos começar com a Natasha, e ela vai contar um pouquinho da história dela, como ela conheceu o Rodrigo e também fazer a pergunta dela. Oi, pessoal. Então, conheci o Rodrigo na minha pós. Sabe aquela pessoa que você acha que você não pode conversar, que tá super longe, que você tem medo de falar? Esse não é o Rodrigo. O Rodrigo é o cara mais acessível que tem. Se você vê uma pessoa que você sabe que você pode contar, que ele te dá o canal e você usa ele com sabedoria, né, Rodrigo? É o Rodrigo. Ele é um professor super especial. Sabe aquele professor super queridinho? Esse é o Rodrigo. Que a gente tem vontade de chegar, conversar e falar de projetos o tempo inteiro. E também que dá cases e acaba com as nossas matrix, porque eu vou falar para vocês, se teve um professor que chegava e falava, olha, você já fez isso? Então, você caiu na cilada das empresas. Foi o Rodrigo. E hoje em dia eu caio nas matrix ainda, mas eu caio com entendimento, não é mesmo? Cai consciente. Então, eu caio conscientemente. Gente, toda vez que eu vou no cinema, eu vou comprar pipoca grande pensando, putz, por que o Rodrigo fez isso comigo? Gente do céu. Mas, enfim, esse é o Rodrigo. Ele me deu 3 módulos de pós, 3 matérias. E, assim, e foi muito especial, porque a turma inteira criou uma conexão muito, muito especial com ele. Ele é, assim, um professor muito gente boa. E quem não conhece, eu sugiro conhecer o Rodrigo através do Instagram. É rodrigo.d.amorim, né? Exato. Isso. E vocês vão ver como ele é especial. Só pelo Instagram você já dá para ter essa noção. Eu queria começar com a minha pergunta. Rodrigo, deixa eu falar, Nath, deixa eu só falar uma coisa sobre esse negócio do Instagram. Sabia que um dia eu estava vendo uma matéria e uma pessoa falou assim, se você quer saber como eu sou gente boa, manda direct para mim agora, se está ouvindo esse podcast ou se você está me assistindo. Então, não sei, Rodrigo, de repente, se você quiser falar isso, pode ser que encha aí de direct. Natasha, deixa eu só te agradecer primeiro, tenho uma pergunta para fazer, mas muito obrigado pelas palavras. Quando a gente ouve isso de uma aluna, a gente tem a noção de que atingiu o propósito, enquanto professor, que não é de transferir conhecimento. Eu sempre brinco que transferência é bancária, né? Transferência que funciona bem é transferência bancária. Quando o dinheiro aparece na nossa conta, a gente fica muito feliz. O que a gente faz é construir conhecimento juntos. Então, se você me convida para esse podcast e me traz essa percepção
sobre minha marca pessoal, né? Porque a gente também teve disciplina de branding juntos, então é importante falar em marcas. Eu fico muito feliz e com a sensação de que eu caminhei para algum lugar positivo e saiba que você é igualmente querida. Por isso que eu aceitei esse convite, aceitarei qualquer convite que venha de você. Você falou, né, com moderação, a primeira vez que eu troquei, a Natasha sempre questionou muito em sala de aula, sempre quis saber mais. Sabe aquela aluna assim, que te espera quando a aula acaba e fala assim, então vamos aprofundar isso? E ela, preocupada, né, que estivesse incomodando, e para o professor não tem nada mais gostoso do que o aluno que te para e quer continuar qualquer tipo de contato, de conversa, para aprofundar o conhecimento. Eu lembro que eu falei para ela assim, olha, estão aqui as minhas redes, estão aqui os meus contatos, estou te dando a chave. Sei que você vai usar com sabedoria. E tem que ser assim, acho que a gente tem que ser acessível, todo mundo precisa de todo mundo e é bacana construir esse movimento, que é o que vocês estão fazendo aqui. Obrigado, Natasha. Você é igualmente querido e especial. Ai, que fofo. Amém. Rodrigo, nossa, fico muito feliz de ouvir isso. Mas vou começar com as minhas perguntas, senão as meninas vão falar para com essa melação. Tá, joia? Então, eu queria saber como que começou a especular esse conceito de fake news, né? E quanto que as redes sociais elas são responsáveis por isso, porque elas que dão voz, né, para a população, e como elas assumem essa responsabilidade. Perfeito. Vamos Até lá, se então. você quiser falar um pouquinho antes sobre fake news, algo a mais. Não, vamos sim. Legal. É, a fake news, com esse termo, com essa nomenclatura, ela é recente. Né? Quando a gente vai lá jogar nos dicionários, né, o que é fake news, isso vai começar a aparecer de maneira consistente após a eleição do Donald Trump, ou durante o período eleitoral do Donald Trump, enfim. Agora, enquanto conceito de mentira, isso é tão idoso, tão velho quanto a humanidade. Provavelmente a primeira vez que um homem das cavernas pediu informação para o outro sobre comida, sobre caça, e o homem das cavernas indicou o caminho errado, estava ali plantada a primeira fake news. E historicamente, se a gente for pensar em política, se a gente for pensar, enfim, qualquer movimento social, as fake news elas vão aparecer lá, porque a mentira, infelizmente, ela é um traço da personalidade do ser humano. Então, a gente sempre vai ter. E se você for buscar historicamente, na política, enfim, na sociedade como um todo, as fake news estão presentes. Porém, o conceito de rede social digital, o conceito de conexão é que não estava lá. Então, se a gente for pensar em círculos sociais, que é o que a gente está construindo aqui agora, vocês já têm, né, e vocês estão me trazendo para esse círculo social de vocês, os círculos sociais, eles eram presos na questão da territorialidade, ou seja, eu sou amigo de quem eu vejo, eu sou amigo de quem eu toco, eu sou amigo de quem eu tenho presença. Então, primeiro o círculo social era o círculo social familiar, depois insere o pediatra, depois insere a professora, insere o professor. Hoje em dia, os círculos sociais, eles não estão presos no tempo e no espaço. Então, eu sou amigo de alguém que está na China, que eu encontrei por uma questão de afinidade musical. Estou dando um exemplo. Então, enquanto antigamente uma mentira ela demorava algumas horas para chegar na casa do lado, uma semana para chegar na rua, um ano para chegar no bairro, hoje esse potencial, por conta da conexão, né, por conta das redes sociais digitais, isso é exponencial. Então, um meme no WhatsApp chega num grupo de família e aquilo é replicado para outros grupos e quando você vai perceber, as coisas de fato fogem ao controle. E durante a eleição do Donald Trump, ficou cunhado, ficou fixado esse termo fake news, porque geralmente, para tudo aquilo que ele não concordava, ele falava fake news, fake news. Quando os repórteres, durante a corrida presidencial, perguntavam alguma coisa para ele, alguma questão um pouco mais espinhosa, vamos chamar assim, ele geralmente falava fake news, fake news. Então, essas armações, essas invenções, essas mentiras, elas começaram a ter esse peso, esse nome, fake news. A gente começa a falar em fake news durante a corrida presidencial que elegeu o presidente Donald Trump. As fake news elas são muito perigosas e a gente tem que entender que as fake news elas não são inocentes. Então não é o leve engano, não é eu trazer aqui de repente para esse podcast alguma informação e dizer assim, não tenho certeza ou estar equivocado. Fake news não é isso. Existe uma indústria de fake news.
a gente vê no Facebook, a gente vê nas redes sociais o tempo todo as agências, né, de verificação, de fact-checking, desmentindo informações, e aquelas informações não são de alguém, não é de uma pessoa que de repente deu uma googada errada e anotou um número errado. Então, por trás das fake news existe uma intenção, e essa intenção geralmente é um assassinato de reputação, é uma calúnia, é uma difamação, então isso é muito específico. E nós nos tornamos agentes úteis dessas fake news. Porque geralmente a fake news ela acaba revelando um lado nosso que a gente não gostaria que as pessoas soubessem. Então, no público, como a gente está aqui agora, com bate-papo, com vídeo e áudio, a gente toma alguns cuidados, porque todo mundo quer parecer bonitinho, limpinho, educado, correto e tudo mais. Mas a gente sabe que até a lua tem a sua face escura. E isso acontece também com as fake news. As fake news, elas caem, elas colam, elas têm esse potencial muito, muito grande, porque ela se adequa a um pré-conceito que eu tenho e que ele tem uma confirmação quando eu recebo ali uma fake news, quando eu recebo ali uma montagem, uma informação, e como aquilo acredita no que eu acredito, eu vou e disparo aquilo rapidamente. Então, as fake news elas têm um pouco dessa verdade inconveniente, geralmente de quem compartilha, que é uma informação que dialoga com o que você acredita. E geralmente, quando você não acredita, o que você faz? Você pesquisa. E, Rodrigo, muito boa essa sua explicação. Nossa, esclareceu demais, demais, demais. Eu acho que quem está ouvindo vai ter essa consciência. No entanto, eu tenho uma questão aí. Por exemplo, quando a gente fala de pessoas que não têm a capacidade de compreender o que é realmente fake news, como, por exemplo, nossos pais. Não sei você, mas, tipo, meu pai e minha mãe, eles acham que eles não têm essa noção de entender o que é fake news e o que não é. Então, às vezes, a gente mesmo fica na dúvida, mas a gente discute, a gente tem uma compreensão um pouco melhor, porque a gente está nesse meio, a gente está integrado e tudo isso. Agora, além dos nossos pais, existem muitas pessoas que não têm compreensão, né, Bia? Acho que a Bia também quer falar. Não, eu até não sei se talvez seja a compreensão e não a capacidade, né? E aí eu acho que é só para fazer esse adendo, porque acho que a capacidade todo mundo tem de compreender. A questão é a compreensão de o que aquilo poderia vir, porque é tanta fake news que a gente é bombardeado todos os dias, que às vezes eu acho que as pessoas não. É uma situação nova também, né? Porque elas também estão novas nas redes sociais, né? Antes você tinha o jornal que, querendo ou não, tem um filtro editorial, que pelo menos você pode dizer que ele é enviesado para um lado ou para o outro, mas não pode passar fake news no jornal, né? Notícias falsas são condenáveis judicialmente, né? Então, eu só queria fazer esse adendo que talvez não seja a capacidade, mas é a compreensão, como você falou depois. Isso, Então, só para mesmo. complementar isso. Uhum, exatamente. É isso mesmo. A gente tem que pensar que esse negócio todo ele é novo, né? O primeiro smartphone, como a gente conhece, já tinha até antes, mas assim, o primeiro iPhone ele inaugura o que a gente conhece como smartphone. E o primeiro iPhone ele só foi lançado no mercado em 2007. A gente está falando aí de 12, 13 anos de smartphone. A internet comercial, como a gente conhece, como a gente usa, ela tem um pouco mais de 20 anos. Então a gente é novo nesse negócio. E qual que era o pensamento dos nossos pais? Se está na mídia, é verdade. Né? Esse era o pensamento. Se está na TV, alguém checou, é verdade. Se está no jornal, né, como a Bia falou, enfim, que por mais que haja um enviesamento, e o ser humano é enviesado, o ser humano ele tem ideologia. Essa neutralidade que a gente vê as pessoas falando, tal veículo não é neutro, não é neutro. Mas o que é neutralidade? Né? Não existe neutralidade. É impossível o ser humano não ter algum tipo de viés. Porque a gente tem que saber se ele é excludente ou se ele agrega. Mas o viés ele sempre vai existir para um lado ou para o outro. E de fato, o que a Bia falou tem muito sentido, porque como a gente antes pensava, se está na mídia, passou por uma checagem, para os nossos pais, para as pessoas com um pouco mais de idade, a internet é uma mídia. E de fato ela é. Então, se está na internet é verdade. Então, para nós que já usamos há mais tempo, a gente ri um pouco, até, chega a ser até um pouco engraçado, um pouco cômodo, o quanto as pessoas com um pouco mais de idade, elas acreditam, né, piamente no que está na internet. Então, falta um pouco, sim,
a gente chama de media literacy, mas a gente tentando traduzir isso, falta um pouco sim dessa compreensão, desse traquejo, desse jogo melhor com a mídia para saber, olha, no jornal tem um CNPJ, tem o nome de um editor, de um jornalista. Se essa pessoa errar, ela faz uma errata. E independente da errata, ela pode ser acessada judicialmente. Como é que você acessa um meme que veio lá, sabe-se da onde, né, que acabou de chegar no teu WhatsApp? Então falta assim um pouco dessa compreensão, desse jogo melhor com a mídia. É Essa mídia nova. verdade. É, não, com certeza. E eu acho que talvez até assim exista alguma maneira de fazer com que eles consigam compreender um pouco mais como funciona. A gente tenta, eu e a Bia, a gente conversa bastante sobre isso e sobre como ajudar os nossos pais, e isso também deveria vir dos filhos, e não só dos filhos, mas dos amigos, das pessoas que estão ali conectadas com outras pessoas que também não estão muito envolvidas nessas mídias sociais, para explicar a razão daquilo estar postado ali naquele momento, né? Então, é interessante. E, você tem mais alguma pergunta ou a Bia já pode começar? Eu posso fazer uma reflexãozinha super prática? Pode. Em tempos agora de coronavírus, eu criei um grupo da família. Então, eu criei um grupo chamado Covid-19 e eu peço para a família concentrar todo tipo de dúvida naquele grupo. Porque como eu sei que nesse momento vai vir um monte de informação desencontrada e que tudo é verdade, entre aspas, então eu criei o grupo, coloquei lá pai, mãe, irmãos, todo mundo que queria da família e falei, olha, qualquer dúvida que vocês tenham em relação à questão da coronavírus, coloca aqui que eu checo para vocês. E super tem funcionado. Então, eu acho que é bacana o que você falou, Cris. Eu acho que vale muito a pena a gente ajudar, a gente ser disponível nesse sentido para quem precisa. E como a gente está vivendo uma situação sem precedente, então acho que cada um de nós que tem ali, né, que sabe que sofremos todos, de certa forma, em menor ou maior grau com as fake news, acho que vale a pena ter esse tipo de atitude de vez em quando. É verdade, com Muito boa dica certeza. essa de criar o grupo da família para esclarecer fake news, né? Que começa com o Covid, que é uma coisa mais que atinge todo mundo, depois você começa a fazer eleições, e aí depois vacinas, e aí outras coisas. Não, é uma ótima sugestão essa. E Só até vai porque a gente se mudando. coloca, só vai mudando o tema, né? E a gente É, se coloca humilde também, porque eventualmente a gente também cai, fica na dúvida de Com alguma coisa. Põe certeza. lá para ver, para discutir, né? Com certeza. É sim. verdade. Não, muito bom. Então, sensacional, eu adorei essa dica, eu vou fazer também. Rodrigo, eu também queria saber qual que é a responsabilidade dos meios, no caso as redes sociais, com relação a isso. Porque a gente vê hoje eles fazendo mais eles fazendo mais o que você falou, fact-checkers, né? Eles checando mais a própria rede, mas qual que é a responsabilidade dela em nível com relação a isso? E se tem consequência? Natasha, adoraria te dizer que espontaneamente as redes sociais, conscientes do seu papel, mas não é bem assim. Tá? Adoraria te dizer que todo mundo é muito consciente e tudo mais. A gente só vai começar a ver um movimento nas redes sociais digitais para checar os fatos depois de 2017. Demorou. Então, durante a maior parte do tempo, o que as redes sociais diziam para a gente? Nós somos a nuvem. A gente hospeda comentário, né? Nós não produzimos conteúdo. De fato, o Facebook é bem isso. Vamos falar de Facebook. Ele é a maior rede, ele é o maior repositório de conteúdo do mundo que não produz conteúdo. Nós é que produzimos de graça e felizes para eles, né? Nós geramos toda a fortuna do senhor Zuckerberg. E basicamente o que ele dizia, e o que todas as redes diziam é isso, era isso, né? A gente não é responsável pelo conteúdo, nós só publicamos. E durante muito tempo isso foi verdade. Um usuário ou outro se deslogava da rede, mas para cada usuário que cancela, 4 outros novos chegam. Só quando o dinheiro do anunciante começou a ficar um pouco mais difícil e quando a rede começa a ter problemas legais, então o Mark Zuckerberg é chamado à corte americana. E é muito interessante isso, que quando ele tem que dar explicações perante a corte americana, o que ele faz? Ele vai dar entrevista para o jornal. Ele vai para o New York Times, ele vai para as mídias tradicionais, porque elas têm, sim, ainda sua importância, elas não morreram. Então, ele sai do meio dele para o New York Times. Mas, enfim, em 2017, começou um movimento dos dois maiores anunciantes globais de mídia do mundo, que é a Procter & Gamble e a Unilever.
A Unilever, primeiro, ela ameaça cortar a verba de publicidade. A gente tem que ter isso muito em mente, que essas empresas de redes sociais digitais, elas são empresas de mídia. Elas vivem da venda de espaço publicitário. Às vezes a gente não tem muito esse pensamento. E aí, em 2017, na verdade, 2018, a Unilever ela faz um movimento global para dizer, olha, as redes sociais estão provocando divisões na sociedade, estão construindo bolhas na sociedade, estão sendo campos para disseminação de discurso de ódio e para fake news, principalmente. E ela ameaça cortar, ameaça tirar uma verba bem robusta de publicidade. A Procter Gamble, por sua vez, que é a maior anunciante em mídia do mundo, ela tirou algo em torno de 100 milhões de dólares no último trimestre de 2017 em anúncios. E aí as redes sociais acusaram o golpe. Então, assim, esse combo de problemas legais, com o maior anunciante global do mundo, dizendo assim, olha, eu tirei 100 milhões de dólares em anúncio e minhas vendas não caíram, as minhas vendas permaneceram as mesmas, e isso é um impacto muito grande, porque a gente entende a dependência do digital, e uma empresa do tamanho da P&G foi lá e falou, opa, tirei meu dinheiro e minhas vendas continuam iguais, eu não preciso tanto assim. Nesse momento começa um movimento não só do Facebook, mas de todo o grupo Facebook, né? Do Google e tudo mais, de começar a checar dados, de começar a punir, de começar a basicamente fazer valer aquilo que já estava escrito. Então, todo esse movimento começa daí e hoje, cada vez mais, a gente percebe sim. A gente teve casos recentes, geralmente não vale a pena enveredar pela política porque rende, né? Mas do Instagram e do Facebook apagando postagens do presidente, né? A gente tem visto isso acontecer com mais frequência, contas sendo canceladas, porque essas redes entenderam que elas agregam a gente hoje em dia dedica o mesmo tempo que da televisão para as redes sociais já no Brasil. Então eles entenderam que é preciso tomar um cuidado porque as consequências elas são muito violentas, assim, são muito sérias. Legal. É verdade. Bia, você quer dar continuidade também? Quero até eu tenho duas perguntas, mas uma tem muito a ver com isso que você, Rodrigo, acabou de falar, que tem a ver com anunciantes, que recentemente está tendo movimentos, como você falou, de anunciantes olhando mais para esse lado, porque, obviamente, como você mesmo que fala que você entende de brand, né, gente, que eu não sei se todo mundo sabe o que é brand, mas é marca. Então, todo mundo quer que a sua marca fique bem. Né? E aí ninguém quer colocar depois a sua marca junto com uma fake news que depois vai ser descoberta como fake news. Então também tem isso, é muito próximo no que está acontecendo com os anunciantes. Né? E aí estão surgindo algumas, eu acho que o pessoal já percebeu que uma forma de combater a fake news, e pelo que o Rodrigo falou, parece que é a mais efetiva mesmo, é você atingir os anunciantes que anunciam em sites, porque existem sites só de fake news, né? Sites que foram criados e que eles ganham dinheiro porque tem anúncios programáticos, que são anúncios automatizados, que a marca nem sabe para onde vai. E se tem bastante gente lendo aquela notícia falsa, que é isso que acontece, né? Ele acaba sendo um site com bastante gente e aí cai o anúncio ali automático sem ninguém saber. Então, está tendo um movimento de associações ou ONGs ou não sei nem como a gente pode chamar, startups, tipo o Sleep Giant, que é uma associação que identifica quando esses anúncios, que os anunciantes nem sabem para onde caem justamente dentro desses sites que são sites especificamente criados nessa indústria de fake news, e aí eles identificam isso e falam, olha, anunciante tal, né? Tipo no Unilever, você quer continuar colocando a sua marca junto com esse fake news aqui anti-vacina, né? Que está fazendo notícias falsas, né? E eu sei que isso começou nos Estados Unidos e que está agora no Brasil também, recentemente alguém que a gente sabe que né, não se sabe quem é, que é anônimo, também está liderando isso. A gente acabou de ver uma polêmica recente do Banco do Brasil, né, que eles identificaram que o Banco do Brasil estava automaticamente, lembrando, o anunciante não sabe que ele está lá, tá, gente? Então não é premeditado num primeiro momento.
mas a partir do momento que ele é avisado, ele pode escolher se ele quer deixar ou não. A minha pergunta é, Rodrigo, você acha que esse tipo de ação vai realmente impactar no combate à fake news, ou você acha que é um movimento só momentâneo, que vai ter uma expressão num primeiro momento e depois vai sumir e vai continuar? Excelente pergunta, e a minha resposta é sim. Eu acho que o impacto ele é importante. Por quê? A gente ensina, desde que, enfim, em marketing, em branding, a questão do propósito da marca. Ou anteriormente, a gente falava em propósito, a gente falava em missão, visão e valores. Então, o que a gente percebe, principalmente para os consumidores mais jovens, né, a geração Y, a geração Z, a gente percebe que são consumidores que eles querem dialogar com marcas que têm um propósito parecido com os deles. Então, há muito tempo que a gente não consome mais o produto só em si, a gente consome todo o combo, todo o entorno da marca. Facilmente a gente consegue aqui, se a gente fosse fazer um exercício sobre isso, e por que a gente consome tal marca há tanto tempo, tem a questão emocional, o pai, a mãe consumia, tem a questão da marca que faz ações sociais, enfim, tem uma série de coisas que para a gente importam, que não é só o produto, até porque você tem muita oferta de produto e serviço igual, né, muito parecido. Então, e você trouxe uma informação muito importante, é o tal do AdSense. Ou seja, eu nem sei que eu tô lá aparecendo no site X, né, no blog Y, porque eu habilito essa função para o Google, os blogs, esses canais também habilitam e aí vai para lá, é programático, né, enfim. E aí, quando o Sleep Giants pega e diz assim, olá, Bradesco, que bacana a sua atitude. Olá, marca X, olá, marca Y. Não sei se podia falar marca, enfim. Desculpa. Olá, banco tal, né? Bacana que você doou tanto para o Corona, tanto para a questão do Covid-19 e tal. Mas você sabia que você aparece nesse site tal que é contra o isolamento? Estou dando um exemplo de coisas que você checa lá que de fato estão acontecendo. É meio assim que eles dialogam, né? Os Sleep Giants. Eu acho sensacional, porque é uma questão até de constrangimento. Não é que a ideia seja constranger, mas constrange quando você percebe que a prática está distante da fala. Então acaba ficando constrangedor quando eu estou apoiando uma iniciativa e eu apareço patrocinando direto ou indiretamente um blog, um site, um canal que fala diametralmente oposto, né, àquilo que eu acredito. Então, como a gente sabe que nesse universo de marcas, no universo do branding, como você trouxe, que é a construção e gestão de marcas, é de extrema importância que você se posicione, que você diga no que você acredita, que você diga quais são os valores da marca. Quando esses valores eles batem de frente com os valores de um blog, de um site de fake news, é para se pensar. E quando a marca também se omite, ela também está gritando alguma coisa. Quando a marca é lá marcada, né, no Sleep Giants, porque eles marcam @ né? E aí vem todo o público dizendo, e aí? E aí? E a marca se omite, automaticamente ela está deixando muito claro qual é o posicionamento dela, e isso custa caro para todo um trabalho de comunicação, de publicidade que é feito ao longo de muito tempo para dizer, olha, nós acreditamos nisso, nós somos a marca disso, nós temos a mesma crença, o mesmo posicionamento que você. Isso custa caro, porque é tudo isso jogado fora, né? Então, eu acho que esse movimento ele veio para ficar. Infelizmente, o Twitter, ele tem acontecido com mais frequência no Twitter, mas aí vai reverberar, vai pipocar lá no Facebook e em outras redes também. E, infelizmente, o Twitter não tem o alcance que o Facebook tem, que o Google tem, né? Ele tem um alcance um pouco menor. É muito relevante, mas é menor. Eu espero que essa iniciativa dos Sleep Giants ela vá para Facebook, que ela vá para lugares maiores, que ela tenha cada vez mais apoio das pessoas que combatem fake news, né, dos influenciadores que combatem, porque eu acho sensacional. É basicamente dizer assim, você não sabia que você estava aqui, mas agora você sabe. O que você vai fazer? Qual que é a sua agora, né? Qual que é a sua agora? Qual é a sua atitude? Né? Agora você vai ter que se posicionar, né? Você sem querer, enfim, bater mais nesse assunto do que já foi batido, mas é mais ou menos como perguntar assim, ei você, blogueiro, blogueira de lifestyle, né, vocês sabem do que eu estou falando, de qualidade de vida. Faz sentido você pregar isso e fazer isso?
E a gente percebe, né, porque pelo que aconteceu, que cada vez mais o público está antenado. Ele quer saber se você faz aquilo que você fala. Bacana. Então, assim, para resumir, a gente falou duas coisas aqui, acho que bacana, de combate a fake news, que é educação, né? Se a gente ajuda as pessoas a entenderem que nem tudo que está na mídia é verdadeiro mais, que a gente precisa ter essa educação em relação ao fake news, e o outro é o dinheiro, né? Então, tem um outro lado aí. Mas eu queria falar, a minha segunda pergunta é mais genérica, né? E tem a ver com esse rápido, o que você comentou, né? Que a fake news hoje em dia, a diferença de uma manga com leite, né? Porque manga com leite, gente, é uma fake news que durou anos e anos no Brasil, né? Porque Sim. manga É com leite verdade. não faz mal, né? Mas a gente acreditou, né? Séculos depois, continua acreditando que manga com leite faz mal, ou seja, é uma das maiores fake news existentes no mundo, é a Exato. manga com leite. Mas ela demorou e ela demorou não só para ser espalhada, mas também demorou para ser também entendida que isso era fake news. Mas hoje em dia, o que eu percebo é que essas fake news também são mais espalhadas, rapidamente espalhadas, por causa do algoritmo. Coisa que no início do Facebook não tinha. Eu não sei se todo mundo que está ouvindo a gente sabe o que é algoritmo, mas é tipo uma conexão de códigos que faz que uma determinada notícia seja mais vista do que outra. Então, eu lá que coloco minha fotinho, e não é todo mundo que se interessa, que é uma fotinho normal, tenho menos captação do que uma fake news hoje em dia, né? Você acha que o algoritmo é um dos vilões? A gente já viu como é que a gente combate a fake news. Você acha que o algoritmo foi um dos grandes responsáveis por espalhar essa fake news, ou você acha que isso mais tem a ver com a humanidade do que o algoritmo mesmo? Tudo tem a ver no caso do fake news, Bia. Tudo. Tem questões nossas que a gente podia aqui ficar... Não é tão gostoso de debater, mas tem questões psicológicas, antropológicas da fake news, né? Questões históricas. A manga com leite ela é incrível para explicar isso, né? Que as coisas têm uma raiz histórica. Mas isso tem o seu papel e é super importante, que é do ponto de vista técnico do ser humano, né? Técnico do tecnológico, né? A gente tem os nossos bugs ali, né? O mundo não é compreensível para todo mundo. A gente não trabalha com uma taxa de racionalidade tão grande quanto a gente imagina que a gente trabalha, e tudo isso é aspecto técnico do ser humano. Mas você tem um aspecto tecnológico, sim. Para quem assistiu o filme A Rede Social, vai lembrar lá do Mark Zuckerberg entrando no quarto, acho que do Eduardo, e pedindo para desenhar o algoritmo. Ele precisava desenhar um algoritmo. Então, o Facebook ele nasce de um algoritmo para conectar ali os estudantes da instituição X. E é muito importante o que você falou, porque a primeira medida, depois de todo esse caso de Cambridge Analytica, né, que foi um escândalo de como os algoritmos, o Brexit também, de como os algoritmos, eles meio que cegam, né? Eles criam bolhas de visões de fato na sociedade que fazem com que o que eu pesquiso não tenha o mesmo resultado que você pesquisa. Então, isso é muito sério. Não sei se todo mundo tem essa noção de que a internet há muitos anos não é mais cara crachá, né? Mas assim, pesquisei, entregou, pesquisou, entregou. Não tem nada a ver. Se nós aqui, né, nós todos aqui, pesquisarmos exatamente o mesmo termo agora no Google, vamos pesquisar Egito. Talvez para mim apareça a viagem, talvez para ti apareça a questão histórica e política, talvez para... Os resultados são diversos, e esses resultados são diversos por conta de algoritmo. E a primeira coisa que o Facebook vai fazer pós escândalo, né, presidencial, pós escândalo Cambridge Analytica e Brexit, pós o anunciantes ameaçar ou tirar realmente uma grana ali de publicidade, é mexer no algoritmo. Então, a sua pergunta está super correta por conta disso. É a primeira coisa que eles vão fazer. Eles vão entender que os algoritmos, de fato, criaram essas bolhas, essas divisões na sociedade, que fazem com que, às vezes, você pergunte para alguém, Gabriela, você não está mais ativa no Facebook? A Gabriela diga assim, não, eu posto todo dia. Você fala, não chega para mim. Porque o algoritmo entende que, com base no que eu curto, compartilho, eu não vou querer ver aquilo da Gabriela. Por quê? Porque se eu tiver acesso às publicações dela, eu vou refletir, eu vou pensar, talvez eu vá me estressar. E a ideia é criar esse sentimento de flow, essa coisa de
É tudo concorda tanto comigo que eu vou passar horas e horas e horas. E quanto mais horas eu passo, mais eu consumo publicidade, mais eu deixo os meus dados ali de maneira qualificada, esses dados vão ser entregues para os anunciantes. Então tem todo um circuito, né, que nós precisamos passar bastante tempo lá, e os algoritmos são tão inteligentes que eles de fato nos entendem muito bem e criam esse mundo ideal em que eu não me estresso, em que eu não me frustro, né, esse sentimento ideal, né, de não frustração e tudo mais. Ele começa então a não trazer mais aquelas informações que vão bater de frente com o mundo que eu acredito. E 2017, 2018, o Facebook, quando eu falo Facebook, gente, é todo mundo, tá? Todo o grupo Facebook, Instagram, WhatsApp, Google também, eles vão começar a mexer no algoritmo e promover mais as questões de vínculo, de proximidade, do que só alcance, do que só entrega e tudo mais, exatamente para tentar diminuir esse pequena confusão que eles causaram. Até só um adendo, você falando do algoritmo, Rodrigo. A Ritinha Von Hunt, que as meninas me apresentaram, eu não sei se você conhece, amamos. ela é uma Escuta nosso youtuber. podcast, linda. Ela é uma youtuber, ela é demais. E ela fala em um dos episódios sobre isso. Ela fala que a gente acha, com esse conceito de rede social, nós achamos que estamos envolvidos em todo tipo de opinião, que a gente está inserido em diversidade e a gente não está mais na nossa bolha. Só que é o contrário, porque o algoritmo mantém a gente na nossa bolha. A gente quer sair dela, mas a gente não consegue. Então, por que a gente acha que todo mundo tem a mesma opinião que a gente? Porque só mostra quem tem a mesma opinião que a gente. Então, achei interessante só fazer esse adendo. Sim, e é exatamente isso que acontece. Como o algoritmo ele acaba assumindo um papel que o nosso inconsciente, o nosso subconsciente faz, que é de nos livrar de dores, de coisas que a gente não quer lidar. Então ele acaba automatizando as coisas que aparecem para a gente, exatamente para promover esse estado de tranquilidade, de que o mundo concorda com a gente, de que as opiniões são muito parecidas, e por isso cada vez mais é difícil você ter uma opinião crítica sobre algo. Porque se eu não sou confrontado com as minhas crenças, né, com as minhas verdades, tudo aquilo que eu acredito é verdade. Então, nesse sentido, as fake news elas têm um campo muito fértil, porque chegou para mim pela Bia, chegou pela Natasha, chegou pela Cris, chegou pela Gabriela, por quê? Porque nós compomos a mesma bolha, e aí não vem informação, né, do outro lado para dizer, olha, reflita, não é bem assim. Então, como todo mundo concorda com o que eu concordo, é verdade, e o ser humano, de certa forma, busca exatamente isso, está certo, está correto, ser o primeiro. Por isso que tem gente que recebe e não checa. Nossa, eu vou postar isso daqui primeiro, eu vou ser o primeiro a postar. Dá até uma certa satisfação quando você vê que você foi o primeiro, né? Então, todos esses mecanismos que são próprios da gente, eles são um terreno fértil para fake news. Pode ir, Gabi. Oi. Rodrigo, olha só, quando você começou falando você deu o exemplo do Homem das Cavernas, eu lembrei que talvez os avós da fake news tenham sido, foi mal, os tabloides, as revistinhas de fofoca e tal. Aí o que acontece? Naquela época, a gente tinha a opção de comprar ou não aquilo, né? Você passa na banca de jornal, você escolhe o que você vai comprar. Aí vem a tecnologia, que eu acho que dá um requinte de crueldade para isso, né? Porque você tem os retoques, você tem Photoshop com imagens e tal. E aí, o que vai... você não tem mais opção de comprar ou não com a tecnologia, porque aquilo vem direto para você, que é isso que a gente está discutindo agora. Aí, eu te pergunto o seguinte, nessa geração atual, dos meus filhos, por exemplo... o que pode fazer para evitar que essa geração ela seja completamente contaminada ou somente informada por fake news? Porque a gente sabe, eu dei uma olhada assim por alto também nos números e as pesquisas mostram que elas vendem mais do que informações verdadeiras, né? Então, eu já vi que houve preocupação de escolas no sentido de preparação para a prova do Enem, por exemplo, em focar nesse tema de fake news para poder eles conseguirem desenvolver uma boa redação no tema da redação, inclusive até já foi tema de redação do Enem, isso.
Então, eu falo porque eu tenho um filho de 15 anos que a preocupação da vida dele é falar que o Cristiano Ronaldo fez tal coisa, que geralmente é fake news, entendeu? Então, como é que fica a educação dessa geração que só lê fake news? Eles não, e nem pesquisam, porque eles não têm a preocupação de ir atrás da fonte, de verificar se é verdadeiro ou não e tal. Como é que a gente tem que se preocupar no sentido de educar essa galera a ler verdades? Gabriela, muito boa a tua pergunta. Ano passado eu fui convidado por um colégio lá em Jurerê. Não sei como eles me acharam, eu fui descobrir isso lá depois. Veio um convite, olha, você não pode vir aqui falar. Eu viajei nos últimos 2 anos muito, mas a convite sempre de faculdades. E quando eu vi um colégio, né, me convidando para alunos ali da 8ª série, primeiro colegial, eu falei, vou, tô indo, né? Me manda a passagem de ônibus, tô brincando, assim, mas é meio que para dizer, e de fato não cobrei. Porque eu achava que era muito importante eu entender, porque como meu público é um público universitário, eu sou um professor que eu tenho maior foco em pós-graduação, então eu queria entender como é que era isso para os mais jovens. E, Gabriela, eu fui positivamente surpreendido. Eu cheguei para uma turma de 8ª série, diferente da 7ª, 8ª, primeiro colegial, e desde que eu comecei essa minha viagem pelo Brasil falando de fake news, foi a turma que mais perguntou, que mais estava interessada. Foi difícil de terminar, assim. Olha, gente, é a última pergunta. Acabou a última pergunta? Não, é a última mesmo. E o que eu percebi? Ao mesmo tempo que eles são nativos digitais, diferente da gente que migrou para a tecnologia, e aí como a Cris, a Bia, a Natasha já trouxeram aqui, a gente já veio de uma outra escola, já entendendo assim, a questão dos meios. Eu percebi que, ao mesmo tempo que eles não têm isso, porque eles já foram educados com o digital, né, com o celular na mão, por outro lado, eles têm uma preocupação muito grande com o tipo de barulho, de legado que eles vão fazer no mundo. Talvez maior que a gente, talvez maior do que a nossa teve. Então, isso me deixa um pouco tranquilo, um pouco mais feliz de entender que, sim, eles são mais suscetíveis às fake news pela inexperiência, que é normal. Quanto mais a experiência vem com o tempo. Então, quanto mais jovem a gente é, menos experiência, menos, enfim, casca, né, para esse mundo que não é tão bonitinho a gente tem. Sim, eles leem mais do que a gente lia, até, mas com muito menos profundidade. Muito menos. Por quê? Porque hoje é tudo fácil. Antigamente a gente tinha que ir na biblioteca para ler. Você tinha que comprar, né? A gente é da época da biblioteca, né? A gente tinha que comprar o livro. Hoje não, tá tudo na mão. Então eles leem mais, mas com muito menos profundidade, só lê chamada, se educam por memes. E aí o que fazer? Eu acho que essas ações são bacanas. Então, assim, para você que nos ouve aqui, que você é diretor de escola, quanto mais cedo você começar a trazer profissionais e começar a debater sobre a importância, sobre a responsabilidade de cada um, que a gente não pode mais simplesmente virar e falar, eu só compartilhei. Ou, né, não, você não só compartilhou, você fez parte de uma cadeia que tem uma fake news, eu sempre digo, não é inocente, ela tem uma intenção muito clara. Então você fez parte de uma intenção muito clara. E aí é meio que a Bia falou da questão do Sleep Giants, que assim, pelo menos assuma se a tua intenção foi essa mesma. Você fez isso por maldade ou você fez por falta de conhecimento? Então, quanto mais rápido, né, mais cedo, os nossos jovens, os nossos adolescentes forem confrontados com isso e a gente traga para eles, né, essa importância, porque brecar a tecnologia a gente não vai, né? Tirar a tecnologia da mão deles a gente não vai conseguir. E eu acho que para os pais, e aí é uma questão que o pai pode fazer, é de mesclar, não é de tirar a tecnologia, mas assim, bacana, bom que você está com a tecnologia, etc. Tal. Vamos no museu. Bacana que você está com a tecnologia, continua aí e tal. Pesquisa para mim, não sei. Então, assim, quanto mais a gente for tentando fazer esse pé no on e no off, né, tentar mesclar as experiências, a gente vai sensibilizando os jovens de que o mundo é mais amplo, é mais complexo. Não, muito, muito interessante. Só que assim, agora eu vou para um outro lado também que a gente tem que, né, tentar abranger todos os lados aqui para a gente poder ver como que a gente sai, né, dessa situação de fake news ou o que que a gente pode fazer para a gente compreender mesmo essa situação. Então imagina uma situação, Rodrigo, onde eu tenho o que você falou agora aqui, os adolescentes estão compreendendo mais, eles também têm esse medo de
fazer alguma coisa errada. Então, a minha pergunta é: isso também não cerce o seu direito de expressão? Porque muitas vezes o que acontece? A gente antes poderia se expressar de algumas maneiras, que é, por exemplo, por mídias normais, como jornais e tudo. Isso daí eu tinha, isso que a Bia falou, que era esse parâmetro de verificação, se é real, se não é, e eles mesmos verificavam para você. Então, você queria se expressar de alguma maneira, você ia lá e colocava a sua expressão, mas era verificável, né, antes. Aí, o que acontece? Hoje, esses adolescentes, eles estão mais conscientes, mas eles também ficam com medo de se expressar, porque pode ser que eles falem alguma coisa que não seja verdadeira, ou pode ser que eles não se expressem porque eles também pensam de uma maneira diferente dos seus colegas. E isso também não seria uma coisa ruim, por quê? Porque daí você vira um fake do fake, entendeu? Porque você já é o fake, porque você já não está se expressando de uma maneira que você queria se expressar, e aí você se expressa alguma coisa fake também. Então, assim, não tem essa preocupação da gente, eu falo também não só pelos jovens, mas por nós mesmos, né? Porque muitas vezes a gente acaba não expressando aquilo que a gente quer expressar porque a gente não quer gerar polêmica ou porque a gente não tem certeza que aquilo é real ou não. Vamos lá, Cris. Eu creio que sim, que tem um pouco disso sim. Primeiro que a gente é convidado o tempo todo a dar opinião. Então, eu acho que o Facebook tem lá a pergunta, né? O que você está fazendo, o que você está pensando. É uma dessas duas, eu não lembro agora. Quando você vai no Twitter, ele tem a mesma pergunta. Um é o que você está fazendo, outro é o que você está pensando. Então, o tempo todo você é convidado, né? Você tem que ter opinião sobre tudo, você tem que participar sobre tudo. Então, tem esses mecanismos. E o que acontece? No primeiro momento, a gente simplesmente foi dando todos os dados, enfim, a gente foi participando, porque é legal, né? A gente foi participando, emitir opinião, ser ouvido, essa sensação de que me ouvem, agora eu sou produtor de conteúdo, né? Isso foi legal. Qual que é a diferença da geração atual para a nossa geração? É que os nossos erros não ficaram registrados. Né? É a única diferença, né? As nossas mancadas, as nossas vergonhas não têm registro, né? E hoje tudo é registrado, tudo vira print, tudo vira meme. E isso levou um certo tempo para causar um certo tipo de cuidado. Porque num primeiro momento, a gente simplesmente respondeu a pergunta deles, o que a gente estava fazendo, o que estava pensando. E a gente foi, né? E fomos muito também no efeito manada. Gente, as pessoas fotografam o que vão comer antes de comer, né? E colocam lá um prato de comida, e colocam iniciando os trabalhos. E de repente você está fazendo igual. Algo que você, né? Total! Assim, a gente faz, depois que você faz, você fala, opa! Então a gente tem que lembrar que nós ainda somos humanos, a gente se comunica para diminuir a dor da solidão, e para diminuir a dor da solidão, tem todas essas questões do humano, da comunicação, que elas não morrem no digital, elas são, pelo contrário, a gente só tem um campo maior, até amplificado. Só que agora o que a gente percebeu? Que o outro lado da moeda, desse excesso de exposição, é o tribunal de julgamentos, execuções, que é a internet, que é o digital. A gente vive hoje a cultura do cancelamento, né? Está cancelado, está cancelada. Isso é um perigo, porque se a gente tivesse câmeras apontadas para a gente, para as nossas 24 horas do dia, não sobrava um. Todos nós seríamos cancelados, porque todo mundo vai escorregar no seu preconceito, todo mundo vai escorregar na sua própria ignorância. Quem de nós tem esse grau de evolução, né, pleno? Ninguém. Então, eu acho que sim, Cris. Eu acho que a gente acabou adquirindo, de certa forma, não sei se é medo, eu não sei exatamente qual a palavra colocar, e de se importar, sim, em não ser cancelado, de se importar em não ser julgado, que faz parte, né, do ser humano. A diferença é que antes desse julgamento vinha de gente que seria carinhosa contigo. Vocês estão aqui entre amigos, entre amigas. Antigamente esse julgamento, o Cris, não é assim. Ô, Natasha, não é assim. E hoje isso vem em forma de pancada. Então, sim, a gente acaba ficando um pouco mais cuidadoso, mas eu também vejo um movimento digital em relação a isso. O Twitter está testando uma ferramenta, eu até já estou também, já tenho isso no meu perfil, que permite que aquilo que você posta, só quem te segue, você segue, possa responder. Exatamente para diminuir essas pancadas de gente que você nem conhece. Uhum. Muito Eu bom. queria fazer aqui juntando isso,
porque eu achei bem interessante o que você começou falando, que a palavra fake news ficou famosa com Trump, quando ele falava e julgava qualquer coisa era fake news. Mas, na verdade, nem tudo que ele dizia que era fake news, né? Mas tudo que era ao contrário dele virou fake news, que é um pouco essa da cultura do cancelamento, né? Pessoas que nem te conhecem, mas você não pode também nem dar a sua opinião, porque mesmo não sendo, é a sua opinião, você diz bem claro, essa é a minha opinião, ou seja, pode até não estar baseada em fatos, mas é a sua opinião, nesse caso não é fake news, mas a pessoa vai lá e às vezes ela já é baseada em fatos, mas ela tem uma opinião diferente e ela te detona, gente que não te conhece. Gente, essa semana aconteceu comigo, eu respondi num post de um amigo, de um comentário que ele tinha feito, uma pessoa que eu nunca vi na vida, que nunca me viu na vida, assim, fez do meu post, respondeu uma coisa mal educada e totalmente agressiva, sendo que a pessoa não tinha nem nada a ver com o que eu tinha falado, e ela nem sabe quem eu sou, nem eu sei quem ela é, né? E isso tá acontecendo, e uma coisa que ela chama de fake news, e que não era fake news, mas que era diferente da opinião dela, enfim. Né? Também tem esse lado que as pessoas acabam usando o termo fake news para dizer qualquer coisa que é fora do seu pensamento vira fake news. Isso aconteceu comigo tem uns 15 dias. Eu compartilhei uma notícia no Facebook de vamos supor, da Folha. Estou dando um exemplo. E a pessoa não gostava da Folha. E aí eu conheço essa pessoa, no caso, ela foi e comentou lá: Rodrigo, continuas disseminando fake news? Me deu uma irritação. Me deu um sentimento esquisito aqui dentro. Aí eu respirei, contei até 10, né? E respondi exatamente o que você falou, Bia. Eu falei, olha, fake news não é aquilo que eu não gosto. E aí, como eu estava com um pouco mais de tempo naquele dia, eu reuni outros 5 veículos diferentes que repercutiram a mesma coisa. Eu estava com um pouco mais... No dia a dia eu não faria isso, né? Eu fui gentil com a pessoa e coloquei, olha, aqui estão trazendo a mesma notícia. E é importante você trazer isso. Gente, fake news não é aquilo que eu não gosto, tá? Fake news não é aquilo que eu não acredito. Fake news ou é fato ou é fake. Eu acho que uma boa maneira da gente tentar dividir uma coisa e a outra é fato, é verdade, né? Tem componentes reais, então é fato. Não, é totalmente separado do fato, é invenção, então é fake. Ou é fato ou é fake. E não, porque o que a Bia trouxe é muito verdade. O Donald Trump, fake news era aquilo que ele não gostava. Era aquilo que ele não queria lidar, né? Então, e na vida real, gente, não, tá? Fake news não é o que eu não gosto, não é aquilo que me incomoda. E até sempre uma dica que eu dou. Antes de você compartilhar alguma notícia que você acabou de ver, e as notícias por algoritmo, elas chegam pra gente, e você fala, nossa, isso dialoga com o que eu penso, vou postar. Perde uns minutinhos da sua vida, pega exatamente aquela manchete e joga no Google ou no buscador que você mais utiliza. Verifica se aquela mesma notícia vai apontar para outros canais, para outros veículos. Porque na era da informação é impossível que somente um blog com uma URL esquisita, né, que você nunca ouviu falar, que só ele tem aquela informação, ninguém mais tem. Nenhum portal, nenhum veículo grande tem. Então já é um bom indício ali para você imaginar que talvez não seja fato. E aí, não sendo fato, é fake, né? Muito bom, excelente. Rodrigo, ai, gente, não acredito que a gente vai ter que Ah, finalizar. Ai, ah. que triste. Tá muito legal essa conversa com você. Eu amei. E vocês, meninas? Todas amaram, é que elas são. Pode falar, gente, agora. Vamos fazer A gente fica no mudo aqui, aí acaba não falando, não foi ótimo. Foi muito eu acho que é um tema que né? eu acho que é um tema que é importante a gente debater sobre. Né? Às vezes a gente fala, isso é fake news, mas nem reflete sobre o assunto, né? Então, eu acho que é importante a gente ter isso para pensar como é que eu vou educar meu filho, igual a Gabi falou, ou para a gente, como é que a gente vai ajudar os nossos pais a olhar, e mesmo a gente, né? Falar, gente, eu também já caí em fake news.
Lógico. Gente, quem está ouvindo, compartilhe o link desse podcast no grupo da família, no grupo Covid-19, em todos os grupos, para todo mundo saber o que é fake news de verdade. Que não é verdade. Eu adorei muito a conversa. Muito obrigado pelo convite. Não vi o tempo passar. E sempre à disposição. Sempre às ordens. Só chamar que eu venho. Muito obrigada, Rodrigo. A gente vai te chamar, sim, com certeza. Um abraço. Nossa, Tchau, gente.